Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, que bom poder estar aqui com vocês. Hoje, especial Dia dos Pais, eu quero trazer uma palavra para você, meu irmão, para você também, minha irmã, para você que é filho. Eu quero falar sobre paternidade centralizada no Evangelho. A figura do pai tem sido uma figura distorcida pela nossa cultura, distorcida pela nossa sociedade. Muitas vezes o pai, ele é descrito apenas como alguém ausente, ou autoritário, ou mesmo passivo demais, ou então alguém que é irrelevante. Essa é uma imagem que a nossa cultura, que a nossa sociedade tem traçado a respeito dos pais. Uma imagem de irrelevância, uma coisa mais que fica à margem da estrutura social das famílias. Então eu gostaria de trazer aqui uma palavra a respeito disso, que a paternidade precisa ser centralizada naquilo que o Evangelho diz. A paternidade precisa ser não segundo a cultura, não segundo aquilo que a gente pensa, mas a paternidade é um chamado para que ela seja centralizada no Evangelho. O Evangelho, então, nos chama a um modelo de paternidade diferente, fundamentada na graça, fundamentada na verdade, uma paternidade fundamentada no amor de Cristo. E para isso nós precisamos entender que a figura do pai é uma figura muito importante na família, na sociedade. Então o pai centrado no Evangelho é um reflexo, precisa ser um reflexo do Pai Celestial. O Pai Celestial que educa, que ama, que corrige, que conduz seus filhos à maturidade em Cristo Jesus. E para que nós possamos falar dessa paternidade centrada no Evangelho, nós vamos usar Efésios capítulo 6, verso 4. Paulo diz em Efésios 6, 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero levantar com vocês aqui alguns aspectos dessa paternidade centralizada no Evangelho. E o primeiro aspecto dessa paternidade centralizada no Evangelho é o modelo do Pai Celestial como a base do Evangelho para você, meu irmão, que é pai. Para você que vai ser pai, qual é o melhor modelo de paternidade que nós temos? É o nosso Deus. Ele se apresenta nas Escrituras como Pai Celestial. Mateus 3,17, nós vemos essa relação de Jesus com o Pai Celestial, onde nós vemos Deus dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Perceba que Deus é o modelo supremo de paternidade. E nós precisamos ter o próprio Deus como essa referência mesmo. Porque muitas vezes nós queremos buscar essa referência em outros modelos de paternidade que não são ideal. Mas Deus, o próprio Deus se apresenta como um modelo de paternidade central. Então, quando Deus diz que Ele é o modelo de pai, quando Deus se apresenta como pai, sendo Ele o modelo supremo de paternidade, nós vemos que esse é um modelo onde um pai está sempre presente, né? Então, João 8:29, nós vemos que o pai está sempre com o filho. O pai está sempre com o filho. E essa presença não significa apenas uma presença física, mas uma presença de espírito, vamos dizer assim. Por exemplo, a presença do pai precisa ser algo marcante na vida do filho, mesmo quando o pai não está presente. Mesmo quando o filho está longe do pai, mas a influência do pai é a marca da sua presença. É onde o filho leva em consideração o que ele está fazendo ou o que ele vai fazer, o momento em que ele está vivendo, a partir da perspectiva do seu pai, como seu pai viveria aquela situação. Então, o nosso Deus, como Pai Celestial, modelo supremo de paternidade, ele nos mostra que nós precisamos estar sempre presentes, mesmo a nossa influência, a nossa educação, né? Em Mateus 3,17, quando o próprio Deus se revela como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: Este é meu Filho amado em quem me comprazo, ele traz uma afirmação, ele se afirma, ele declara amor e prazer no Filho. Isso é uma coisa interessante.
Geralmente os pais têm uma dificuldade de expressar seu sentimento de amor, de afeição, de prazer, de orgulho pelo filho. Isso é uma coisa importante. O nosso Deus, Ele diz para o Senhor Jesus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele elogia Jesus, ele tem prazer no seu próprio filho. O texto também diz que nós podemos aprender do nosso Pai Celestial que nós podemos ser condutor, nós devemos ser aqueles que conduz os nossos filhos. Em João 3,16 nós vemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo. O Pai envia o Filho. Os pais precisam aprender a conduzir os seus filhos. Os filhos não sabem o caminho da vida. Os pais já viveram o suficiente para conduzir os filhos pelo caminho em que eles devem andar. Os pais têm a responsabilidade de enviar seus filhos, de conduzir os seus filhos. E nós podemos aprender isso. E a outra característica que nós aprendemos de Deus como pai é também como disciplinador. Hebreus 12,6 diz que Deus disciplina quem Ele ama. Os filhos, eles precisam de limites. Os filhos precisam de correção. Os filhos, não é que simplesmente não é uma questão apenas do pai. Os próprios filhos exigem dos seus pais que sejam disciplinados, que sejam orientados, que sejam corrigidos. Filhos que não são disciplinados, eles acabam tendo uma frustração no coração. Parece que fica faltando alguma coisa, parece que é uma falha. Não parece, é uma falha da paternidade não disciplinar os filhos, não corrigir os filhos. Então o Evangelho, ele revela o coração do pai. O Evangelho revela a paternidade, como que a paternidade cristã deve imitar ao Deus Pai. Então nós, como pais, precisamos olhar para o nosso Deus, que se revela como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos olhar para as características de Deus como Pai e aprender dele como que nós devemos, então, exercer esse chamado, exercer esse ministério da paternidade, uma paternidade centrada na natureza de Deus, em quem Deus é. A outra característica, outro ponto que me chama a atenção é que uma paternidade centrada no Evangelho é um chamado bíblico para nós pais. Efésios 6,4 diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós temos aqui dois aspectos nesse texto, um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo é: não provoqueis vossos filhos a ira. Nós temos uma ordem aqui no sentido negativo, de que os pais não devem provocar os seus filhos a ira. O que isso significa? Significa fazer todas as vontades do filho para que ele não fique chateado? Não, não tem nada a ver com isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Significa evitar o abuso. Os pais não podem ser abusivos. Os pais precisam ser disciplinadores, mas não abusivos. Os pais não podem ser injustos. Não podem tratar com injustiça. Pais provocam a ira aos filhos quando eles, então, abusam desses filhos. Os pais provocam os filhos a ira quando eles são injustos, quando eles agem com injustiça. Os pais provocam ira aos filhos quando eles tratam os filhos com frieza. Não, o relacionamento paterno entre pais e filhos precisa ser um relacionamento caloroso, amoroso. Pais provocam a ira aos filhos quando essa paternidade é incoerente, quando há incoerência, há dois pesos e duas medidas. O filho convive com o pai. Os filhos conhecem o pai de verdade. Os filhos sabem que quando os pais, longe de casa, num ambiente social, estão agindo de forma diferente de que eles agem em casa. Às vezes, nós provocamos ira dos nossos filhos quando nós tratamos melhores as pessoas que estão fora da nossa casa do que no ambiente familiar. Às vezes, o pai é educado com as pessoas do lado de fora, no convívio social, na igreja, no trabalho, entre os amigos, mas é grosseiro com a mãe das crianças, é grosseiro com os filhos. Isso é incoerência. Essa incoerência provoca ira nos filhos. Nós também devemos entender que provocar ira é negligenciar. A negligência leva à ira dos filhos. Isso é provocar ira. Então a palavra de Deus nos ensina que nós devemos evitar isso. Nós devemos
entender que essas coisas provocam e nós não podemos provocar a ira nos filhos nesse sentido. Essas coisas geram revolta, essas coisas geram insegurança, abuso, injustiça, frieza, incoerência, negligência. Isso gera insegurança, isso gera revolta, isso gera rebeldia. Então, filhos que são inseguros, revoltosos, rebeldes, geralmente é porque tiveram pais que os colocaram em uma condição como essa. Foram provocadores de ira. Isso é um problema. Agora, esse verso também fala de um sentido positivo. Então ele diz, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Agora vem a segunda parte, que é a parte positiva. Criar os filhos na disciplina, o que é isso? Na disciplina significa ensinar os limites com amor, ensinar os limites com constância. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu já falei 1000 vezes. Então, vai falar 1002 vezes, 1500 vezes, 2000 vezes. Falar significa constância, você vai falar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Disciplinar os filhos significa ensinar com limites, ensinar limites com amor. Ou seja, nem tudo pode. Você não é todo mundo. Existem limites para as coisas. Existem limites que não podem ser ultrapassados. Existem marcos que precisam ser estabelecidos. Isso é importante. Isso é de ensinar os filhos na disciplina. Criar os filhos também na admoestação do Senhor. O que isso significa? A admoestação do Senhor significa criar os filhos, instruindo os filhos com a palavra de Deus. Instruir os filhos apontando para Cristo. Mas para isso você precisa prestar atenção num verso da palavra de Deus que está no livro de Provérbios, que diz que os pais devem ensinar a criança no caminho em que deve andar. Preste atenção que o texto não diz que deve ensinar a criança o caminho, mas no caminho. Os filhos precisam ser exortados, instruídos com a palavra de Deus. Por quem? Pelo ministério infantil da igreja? Não, pelos pais, pelo pai. Os filhos precisam ser admoestados, nós precisamos apontar Cristo para os nossos filhos. E como que nós fazemos isso? Colocando eles no Uber e enviando eles para a igreja? Não, indo para a igreja. Nós precisamos estar lá. Nós precisamos ir para o caminho do Senhor. Nós precisamos estar no caminho do Senhor. Nós não precisamos apenas apontar para Cristo. Nós precisamos estar indo em direção a Cristo. E assim nós então admoestamos os nossos filhos. A paternidade, meu querido irmão, não é neutra. Ela forma ou deforma. Se a nossa paternidade for centralizada no Evangelho, ela vai formar um caráter. Se ela for centralizada em qualquer outra coisa que não no Evangelho de Jesus, ela pode deformar o seu filho. A paternidade centrada no Evangelho, ela é intencional. Ela é pastoral e ela é cheia de graça. A outra marca, uma paternidade, marcas de uma paternidade centrada no Evangelho. Primeira marca, liderança espiritual no lar. O pai é chamado a ser sacerdote da casa. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 7, mostra isso. Josué 24:15 também, Josué vai dizer, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses além do rio Jordão, ou se ao Senhor nosso Deus. Escolham vocês, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a marca de uma paternidade centralizada no Evangelho é uma liderança espiritual. O pai é o sacerdote da casa. O pai ensina a palavra de Deus. O pai ora com os filhos. O pai conduz a igreja. O pai intercede pelos filhos. Segunda marca de uma paternidade centralizada no Evangelho: amor sacrificial. Efésios 5:25 fala dos maridos, mas também reflete ao coração do pai.
o amor que serve, que protege, que se doa. Efésios 5:25 fala de que o marido deve amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela. Esse marido que se entrega pela esposa também é um pai, que ama os seus filhos de uma forma intencional, um amor que protege, um amor que serve os filhos, um amor que se doa. Isso implica tempo, isso implica atenção, isso implica escutar, isso implica empatia, isso implica entender. Terceira característica, terceira marca da paternidade centralizada no Evangelho: discipulado no cotidiano. Você, pai, não pode terceirizar a formação dos seus filhos. Você é responsável por formar o caráter dos seus filhos. Aproveite as oportunidades do dia a dia para ensinar o caminho de Deus. Corrija com firmeza e afeto, como Deus faz conosco. Quarta característica: humildade e arrependimento. Um pai centrado no Evangelho sabe pedir perdão quando peca contra os filhos. Isso ensina os filhos sobre graça, sobre confissão, sobre restauração. Isso não significa fraqueza. Significa um coração como o coração de Cristo. Um pai centrado no Evangelho sabe pedir perdão, exerce humildade, exerce arrependimento. Quando ele erra, ele conserta. Agora eu quero deixar para vocês algumas aplicações práticas para nós. Primeira, pais, sejam intencionais, espiritualmente ativos, emocionalmente presentes, cheios da graça de Cristo. Filhos, honrem seus pais e vejam em Deus o Pai perfeito, mesmo quando os seus pais falharem. O fato de que seus pais pecam não justifica o fato de você desonrar o seu pai. Porque quando você desonra o seu pai, mesmo o seu pai pecando contra você, você está desonrando aquele que é o Pai de todos, o nosso Deus Todo-Poderoso. Igreja, discipule os homens. A igreja tem o papel de discipular os homens para serem pais segundo o Evangelho. Homens solteiros, homens sem filhos, você que ainda não é pai, já podem começar a viver a masculinidade bíblica e cuidar de outros como figuras paternas espirituais. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, não apenas salva pais, mas transforma sua forma de ser pai. Nosso maior modelo de pai é o Pai Celestial, que nos adotou, nos ama e nos disciplina em amor. Pais, olhem para Jesus. Ele revela o Pai. Um pai centrado no Evangelho aponta os filhos para o céu, não só com palavras, mas com a vida. Homens, deixem que o Espírito Santo molde vocês como pais segundo o coração do Pai. Arrependam-se da negligência, entreguem seu lar a Cristo e sejam instrumentos de redenção dentro da sua casa. Eu gostaria de orar com você, meu irmão, minha irmã, nessa noite pelos nossos pais, pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai Santo que estás nos céus, ensina-nos, Senhor, a aprender contigo como devemos cuidar dos nossos filhos, como devemos amá-los, como devemos corrigi-los, como devemos, meu Deus, agir segundo sua graça. Nos abençoe, nos ajude. Ó Deus Santo, que nós possamos também, como filhos, aprender com Cristo Jesus, que está sempre apontando para Ti, ó Pai. Ó Deus, de como que nós podemos ser filhos segundo o seu coração. Pai querido, nós Te honramos, Te glorificamos e eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada pai. Que o Senhor dê, meu Deus, a cada um alegria na vida dos seus filhos. Que o Senhor venha abençoar cada filho de forma poderosa, singular. Em nome de Jesus, derrame sua graça, sua bondade, eu te peço. Amém e amém. Queridos irmãos, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida, de forma poderosa, em nome de Jesus. A todos os pais,
que estão nos acompanhando aqui. Que Deus abençoe sua vida de forma extraordinária. Um feliz Dia dos Pais. Deus abençoe e até o próximo tempo de celebração e adoração.